prefiro ler a Bíblia no Espírito. E quando nós lemos a palavra de Deus, nesse lugar, de fato, ela não é um livro enfadonho. Pelo contrário, ela se torna a boca de Deus. De fato, ela se torna a verdadeira mensagem verbalizada de Cristo. A Bíblia, ela revela Cristo do início ao fim. Ela aponta para Cristo, para o início ao fim. Ela aponta para a obra da cruz. Ela aponta para o Pai. Ela aponta para o Espírito. E cada vez mais o nosso amor por Jesus cresce, não diminui, à medida que o Pai vai se revelando para nós através da palavra escrita. E hoje ele falou comigo em Lucas 12, do versículo 54 ao versículo 59, que diz assim: Dizia ele à multidão: Quando vocês veem uma nuvem se levantando do ocidente, vocês dizem, vai chover. E assim acontece. E quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor. E assim acontece. Hipócritas, vocês sabem interpretar os aspectos da terra e do céu. Como não sabem interpretar a plenitude desse tempo? Porque vocês julgam por si mesmo o que é justo. Se você ler esse texto aqui, você vai ver que parece que Jesus mudou de assunto, que ele já está falando outra coisa. Mas na verdade Jesus está falando a mesma coisa. 57. Por que que vocês não julgam? Por que que vocês não julgam por si mesmo o que é justo? Quando algum de vocês estiver indo com o seu adversário para o magistrado, faça tudo para se reconciliar com ele no caminho. No caminho. Para que ele não arraste ao juiz, o juiz o entregue ao oficial da justiça, e o oficial da justiça jogue-os na prisão. E eu lhe digo que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Aqui Jesus, ele estava dizendo algo muito incrível para a multidão. E ali naquela conversa toda, Jesus cria uma parábola. Né? Ele usa figuras, né? Coisas assim normais do nosso dia a dia para ilustrar algo espiritual. Isso é uma parábola. Uma parábola é uma história, é um contexto do dia a dia, um contexto normal, porém contém uma verdade espiritual. Então isso é uma parábola, é algo normal, é algo do nosso contexto normal e no fundo, no fim, tem uma verdade espiritual. E aqui é o que Jesus está falando. Vocês, quando se levanta o, quando se levanta a nuvem no ocidente, vocês dizem vai chover. E quando sopra o vento sul, vocês dizem vai fazer calor. Então Jesus está dizendo, cara, vocês sabem interpretar perfeitamente o tempo, a meteorologia, né? Vocês sabem, vocês são muito bons nisso. Vocês sabem interpretar Então vocês sabem interpretar os sinais naturais perfeitamente. Mas e os sinais espirituais? E os sinais dos fins dos tempos? Vocês sabem interpretar? E logo em seguida Jesus fala, ó, mas quando você for para o magistrado, quando você for se apresentar ao juiz, reconcilie-se com seu irmão, para que o juiz
não te entregue ao oficial da justiça e o oficial da justiça te lance na prisão. Só que a verdade nesse texto está na palavra no caminho. Quando Jesus ele fala, reconciliem-se com o seu irmão no caminho, cara, aqui, na verdade, Jesus ele nem fala irmão, Jesus fala adversário. Reconciliem-se com o seu adversário no caminho. Isso aqui é muito forte, porque isso está falando do mundo e de Deus. Aqui, Jesus está falando do mundo e de Deus. Por isso que ele usa a palavra adversário, porque o mundo é inimigo de Deus. E Jesus fala para o mundo se reconciliar com o seu adversário no caminho. E olha que interessante o que diz aqui em Efésios. Aqui em Efésios fala que nós, os que nascemos de novo, nós, os que recebemos o Espírito Santo, estamos reconciliados em Cristo. Então olha que interessante, cara. Nós fomos reconciliados em Cristo e por estarmos reconciliados em Cristo, nós recebemos agora a maravilhosa graça de Deus, que é o perdão. Olha que incrível. Por nós estarmos agora crendo na obra consumadora de Cristo na cruz, nós se reconciliamos com Deus e recebemos agora o que? O perdão. Então aqui em Efésios capítulo 1, versículo 5 diz: em amor, nos predestinou para sermos adotados como filho, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, na sua gloriosa graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com a riqueza da sua graça, a qual ele derramou sobre nós em sabedoria e entendimento. Olha aqui que interessante. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. E ele nos revelou o bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. E qual é o propósito? Versículo 10. Isso é de fazer convergir, unir, unificar, trazer uma amizade, juntar todas as coisas celestiais e terrenas na dispensação dos tempos. Em Cristo Jesus nós temos agora reconciliação com Deus. O Pai não é mais Deus. O Pai não é mais aquela pessoa que eu tenho que dar total devoção, porque senão ele vai me destruir. Não. O Pai agora é um Pai. Ele deixou de ser um Deus temível, terrível, reverenciado. Não que ele vai deixar de ser temido, reverenciado. Não que nós vamos deixar a devoção, jamais. Mas agora ele se tornou um pai. E nós, os seus filhos. O véu se rasgou. Não há mais para que ter medo. Não sei se você consegue me entender. Mas em Cristo nós fomos reconciliados. No caminho, nós se reconciliamos com o nosso adversário. Nós éramos inimigos de Deus. E agora em Cristo, no caminho, nós estamos reconciliados. E essa é a mensagem que nós temos que passar para a humanidade, para o mundo. Que eles sabem interpretar muito bem se amanhã vai fazer sol, se amanhã vai fazer frio, quais são os tempos, outono, verão, inverno, primavera, mas e os fins dos tempos? Então, a chave desse texto está aqui. Ele nos reconciliou no caminho. Cristo é o caminho. Ele disse, João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele deixou de ser um Deus temível. Ele deixou de ser um Deus que é o nosso inimigo. Porque nós tínhamos Deus como nosso inimigo. Nós não queríamos saber de Deus. A Bíblia diz aqui em Efésios,
no seu capítulo 2 que nós estávamos mortos nos nossos pecados e nossas transgressões, a qual nós costumávamos viver na presente ordem deste século. E nós vivíamos de acordo com a mentalidade, a vontade e os pensamentos da nossa carne. Por isso, por natureza, éramos merecedores da ira de Deus. Todavia, Deus, rico em misericórdia, nos amou em meio a todas as transgressões. Então nós não queríamos a Deus, nós estávamos distantes de Deus, nós estávamos longe de Deus. Nós não queríamos o Espírito, nós não queríamos a verdade, nós não queríamos o Pai. Mas Ele, na sua maravilhosa graça, e a graça escandalosa, é a graça que escancara, me amou, mesmo eu não querendo Ele. Então agora Ele deixou de ser um Deus que é inimigo, para se tornar um Deus que é Pai, para se tornar um Deus que é auxiliador, para se tornar um Deus que é amor, para se tornar um Deus que nele você pode ter esperança. Você pode sim ter esperança para o seu futuro, porque o seu futuro é Cristo. Não é a economia, não é os seus sentimentos, não é os seus erros, não é as suas decisões que você tomou, que você vai tomar, não. O seu futuro ainda é Cristo e só a Ele pertence. Amém? Fique com essa palavra. E anuncie isso para o mundo. Essas são as boas novas. A boa notícia. Que as pessoas podem, se ainda, se reconciliar com Deus no caminho, que é Cristo. Graça e paz.